7. Apesar de notáveis elementos clássicos, a lírica de Camões já apresenta uma temática de desconcerto do mundo. Essa característica é evidenciada pela. Então, o enunciado já me diz que trata-se da lírica do Camões, ou seja, um poema do poeta clássico Camões, e, contudo, vai apresentar uma temática de desconcerto do mundo, que é bem diferente do que a gente está acostumado quando a gente lê Camões, que o Camões apresenta meio que uma idealização, um classicismo muito grande. E aqui vai dizer que é um desconcerto do mundo. Então isso daqui já me chama muito a atenção. E essa característica vai estar evidenciada por meio de quê? A partir dessa interpretação, eu pego o poema para lê-lo. Vamos lá. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto, e afora este mudar-se cada dia. Outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Camões, 1953, página 178. Então, o que eu tenho? Eu tenho um poema estruturado da forma clássica, soneto, com as rimas bem trabalhadas, E a partir disso, o que eu percebo logo de início? Esse desconcerto do mundo ele está presente. Onde? Olha só. Primeira coisa, essa mudança constante da vida. Se a vida ela muda muito, em um momento ela vai ter um certo desconcerto. Ela não pode ser para sempre aquela alegria toda como nós estávamos acostumados a ver. Tudo bem, eu já percebo essa característica de mudança que vai retratar uma outra temática bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver na obra clássica do Camões. Tudo bem, mais do que isso, a gente percebe alguma carga muito pesada, uma carga semântica muito carregada. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Ou seja, olha só esse pessimismo, é muito grande e é muito presente nessa lírica do Camões que até assusta um pouco. Do bem, se algum houve, ou seja, será que existiu algum bem? Nem parece que é o Camões que está dizendo isso. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de fria neve fria, Adjetivos aqui, muito pessimistas, Converte em choro o doce canto, ou seja, eu vou converter em choro aquilo que foi alegre, doce, Então, de novo, essa carga pessimista. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Ou seja, qual que foi a maior mudança que me causou espanto? O que já não se muda, ou seja, aquilo que existia de mais alegria agora já não é. Vocês percebem que ao longo de todo esse poema existe um certo decadentismo. Existe uma construção de um eu lírico muito pessimista, de um eu lírico um tanto quanto desconcertado, o desconcerto do mundo, Enfim, o Camões aqui está mostrando uma outra faceta dele, que pouco conhecida ou então já na sua fase final, Porque, mais do que ter elementos clássicos, ele está mostrando um outro lado da poesia dele, Uma fase de decadência, uma fase de desconcerto
E tudo isso contribui para eu classificar não só como clássico, ou um poema, né, do classicismo. Apresenta elementos clássicos, mas mais do que o clássico, né? Ultrapassa um pouco o clássico. Já está fazendo uma abertura para o barroco, né? Ou seja, por que o barroco? Essa decadência, essa indisciplina, essa certa angústia, esse tom muito carregado, né? Um tom carregado e complexo. Tudo isso faz com que o classicismo já não é tão presente. Eu junto classicismo e barroco. O que isso vai trazer? Um estilo de época que está entre o clássico e o barroco, que eu classifico como maneirismo. Maneirismo é um estilo de época pouco estudado, mas o Camões e tantos outros poetas, artistas, escultores vão ter essa expressão de que é não só apresentar elementos clássicos, mas trazer já um desconcerto do mundo, uma certa decadência de todo aquele classicismo que a gente já está acostumado a ver. Então, analisado esse poema, analisado toda essa semântica que esse poema traz, eu consigo chegar na letra D como resposta. A composição maneirista denunciada pelo estado de decadência do eu lírico. Ou seja, esse eu lírico, ele está completamente decadente. Ele tem um tom pessimista. Então, por isso, o maneirismo. Falar em maneirismo é falar de um homem desconcertado. Um homem que já enxerga a vida com um tom um tanto quanto pessimista, né? As figuras monstruosas, as figuras um tanto quanto sombrias, pessimistas. Isso não é clássico, né? Você falar de monstro não é falar do clássico. Muito bem. Por que não podem ser as outras? Letra A. A exposição da mudança da natureza como um processo cíclico e espontâneo. Falar que o Camões destoa, né, a partir desse desconcerto do mundo, a letra A não responde isso. Porque retratar a natureza como um processo cíclico e espontâneo não é uma característica que vai falar assim, olha, isso daqui é desconcerto do mundo. Não, não é. Então não pode ser a letra A. Letra B. Temática gótica do espaço a partir da desilusão como eixo enunciativo. Não, não tem temática gótica aqui, né? É temática maneirista. Pode confundir essa palavra. Tudo bem, eu concordo que existe aí essa monstruosidade, né? As gárgulas, que vão ser uma forma de escultura muito presente, gárgolas, que vai ser uma forma de escultura muito presente no gótico e que faz um paralelo com o maneirismo, mas percebe que isso daqui é acronológico, né? Ou seja, é anacrônico. Então não pode ser a letra B por conta do temática gótica. A desconstrução lírica anunciada pela presença dos versos brancos. Não tem versos brancos, né? Versos brancos é aqueles versos que não tem rimas. E aqui eu tenho rimas, né? Vontades, qualidades, confiança, mudança, novidades, saudades. Então existe sim uma estruturação lírica e das rimas muito bem trabalhada. Letra E. Estruturação do horror que anuncia um pré-romantismo. Eu concordo que existe uma estruturação do horror, a gente já falou sobre a monstruosidade, o sombrio, que é característica do maneirismo e do decadentismo, só que não vai anunciar o pré-romantismo. Por quê? Eu estou falando de classicismo. O que vem depois do classicismo? O barroco. Então estaria certo se dissesse estruturação do horror que anunciam o barroco e não o pré-romantismo. Então, alternativa mais condizente, letra D de dado.